Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. O pessoal das nossas redes sociais, o pessoal da família Web Rádio, o pessoal do Instagram, muito bom dia. Estamos novamente com o programa Alegro Vive, hoje é quinta-feira, todas as terças e quintas, às 11 horas da manhã. Às 11 horas eu faço com a doutora Joeli Pucci, minha esposa querida, que trabalhamos juntos aqui. E de quinta-feira a gente traz alguns convidados. Hoje um convidado especial, né? Que ele conversou comigo, eu fiquei meio devagar, sonolento assim, aí eu aceitei para trazer ele para cá, depois vocês vão entender por quê. Mas brincadeiras à parte, a gente sempre começa o nosso programa buscando uma sintonia com a espiritualidade. Então hoje nós precisamos estar muito sintonizados com a espiritualidade superior. Precisamos estar muito sintonizados com Cristo, né? O Cristo, o governador do nosso planeta, que está aí com um trabalho muito grande, muito intenso, e um trabalho muito bonito no nosso planeta, está transformando o nosso planeta mesmo. Contamos com a presença dele aqui muito próximo de nós, e a espiritualidade muito presente. Por isso, nós precisamos estar sempre com o nosso coração fortalecido, com a sintonia com essa espiritualidade superior. E nós pedimos nesse momento que esses espíritos ligados ao Cristo, os guardiões aqui do nosso planeta, possam também nos dar um suporte, uma estrutura, guardar e nos intuir nesse nosso programa agora, que a gente possa estar com essas equipes espirituais, porque a nossa proposta é trazer informação, trazer mudança de paradigma, mudança de padrão, para que você se sinta melhor, você possa melhorar a tua qualidade de vida, você possa ter uma melhor estrutura, não só do ponto de vista orgânico, também quanto emocional e espiritual. Essa é a nossa proposta. Para quem está chegando agora, meu nome é Rubens Cascapeira Júnior, sou médico, estou fazendo agora 39 anos de formado, há 30 anos eu estudo, né, uma medicina alternativa ou complementar, que é uma medicina integrativa, que vai buscar integrar o ser humano nos aspectos além do orgânico, né, entender que nós somos emoções, que nós somos mente, pensamentos, e que nós somos também espiritualidade. E que se nós não tivermos essa integração, nós vamos ficar sofrendo muitas vezes por falta, né, de conhecimento ou falta de transformação em outros níveis, não só no nível orgânico, no nível físico. Então, você que já me conhece sabe qual é a nossa proposta, qual é a nossa ideia. E eu, conversando com uma pessoa que nos tornou amiga, eu gostei muito do trabalho dele, acho muito interessante, sou apaixonado por esse tipo de trabalho que ele faz. E aí a gente começou a conversar e pensei, convidei ele, aceitou, ainda bem. É uma pessoa que trabalha um aspecto muito interessante, né? Como é que a gente vai poder se conhecer melhor, mais ainda o nosso inconsciente, né? Como é que a gente pode romper certas barreiras que nós temos, que impedem que a gente tenha um melhor conhecimento, que quanto mais eu me conheço, mais eu me transformo, mais saúde em todos os níveis eu tenho. Então, uma pessoa estudiosa, altamente competente, tem uma escola no que faz, trabalha com isso, inclusive a esposa também trabalha junto, então que nem eu, né? A gente casal que trabalha junto, vamos lá, decola, né? Decola junto. Então vamos lá, Alex, se apresenta. Em primeiro lugar, gratidão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, né? Fiz questão da possibilidade de estar aqui presente, né? Porque é muito gostoso a gente estar, e com você é muito bom sempre estar. Então, eu sou Alex Cruani, sou hipnoterapeuta, trabalho isso há muitos anos e tenho uma abordagem mais transpessoal dentro da hipnose clínica, né? Inclusive, a gente desenvolveu uma forma de fazer a hipnose, eu e minha esposa, Patrícia Guimarães, que é a hipnose transpessoal, que é exatamente dessa maneira que a gente trabalha, como o Dr. Rubens aqui colocou muito bem. Nós entendemos e vemos, né, que nós somos um todo, e estudando a psicologia transpessoal, que é uma área da ciência, que une a ciência e a espiritualidade, e muita gente ainda tem esse dilema, né, essa visão, achando que ciência e espiritualidade caminham de maneiras opostas. Porém, a ciência, desde 70, pelo menos na psicologia transpessoal, da década de 70, já une isso, já estuda os aspectos espirituais, da espiritualidade, de uma maneira científica, e de lá para cá muitas coisas se desenvolveram, né? E eu peguei a fatia da hipnose, dessa área que também ajuda as pessoas a expandirem a consciência, e trabalho em clínica há muitos anos, né? Nós temos clínicas atuando na mente subconsciente e na mente superconsciente, que é a mente onde está contida a espiritualidade do ser humano. E uma das coisas que a gente percebeu, a gente tem até um artigo científico sobre isso, é que quando nós introduzimos o nosso método, a hipnose transpessoal, e isso significa trabalhar a espiritualidade na clínica,
né, com a ferramenta hipnose, né, quando a gente utilizou isso, a eficácia do nosso método foi para 96%, e a gente tem até um artigo científico provando isso. Ou seja, aumentou muito a eficácia da hipnoterapia, porque justamente nós trabalhamos o aspecto da espiritualidade do ser. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Isso mesmo. Vamos fazer um bate-papo, mas só para introduzir aqui. Bom, eu falo, né, que eu sou espírita e as pessoas não têm problema. Hoje em dia a gente acaba tendo essa visão, mas isso não impede de a gente ter uma visão científica das questões, né? Então, sim, como cientista, me considero um cientista porque eu busquei a espiritualidade através da ciência. Eu encontrei a espiritualidade através da medicina chinesa, né? E aí eu comecei a buscar. Então, eu não fui pela dor, né? Eu fui pelo conhecimento. Então, a gente sabe que, o que eu tenho falado muito, como que a gente vai trabalhar os aspectos emocionais e mentais sem, pelo menos, entender que existe a paranormalidade nas pessoas, que as pessoas são paranormais, que elas são sensitivas. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é pouco falado, né? Você falou no subconsciente, que é conhecido. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que se chama de superconsciente. Legal. Então, é verdade, né? Então, a gente conhece muito bem a mente consciente, né? Inclusive, a ciência, antigamente, é uma área do cascapeiro aqui, não vou ser ousado de aprofundar nela. E antigamente, entendia que só tinha mente consciente. Né? Só. Nem entendia. O conceito de mente era um conceito, antigamente, né, antes da década de 50, talvez, era um conceito, uma ideia absurda entre alguns cientistas. Mas hoje é muito fácil a gente entender que a gente tem o hardware, né? E temos o software atrás desse hardware. Mas antigamente tudo era mecânico. Existia uma visão mecanicista, como a máquina de escrever. Era a máquina que escrevia, né? Então era assim que as pessoas entendiam, e até hoje ainda tem umas pessoas que percebem isso. Mas muita coisa evoluiu e percebemos o quê? Que nós temos a mente subconsciente ou mente inconsciente. Vai depender da teoria, do profissional que vai falar sobre isso. E já foi algo extraordinário. Porque nós percebemos que muitas das nossas limitações, dificuldades, receios, medos, emoções ou sentimentos que queremos mudar, queremos transformar e não estamos conseguindo, está relacionado com a mente subconsciente. Às vezes nosso querer, nossa razão, nosso intelecto, nosso desejo quer algo, mas há algo que nos impede de chegar até lá. Então, de verdade, a trava pode estar lá na mente subconsciente, como uma algema que está nos prendendo para a gente conseguir crescer e evoluir. Mas, recentemente, alguns estudiosos começaram a ir além, exatamente percebendo questões da paranormalidade, da mediunidade, e cientificamente começaram a estudar isso, e aí descobriram que existe uma mente que vai além da mente subconsciente, que é uma mente que está totalmente relacionada com os aspectos espirituais, paranormais da espiritualidade. Que algumas pessoas, por exemplo, alguns monges budistas, quando entram em estados altamente expandidos, acessam, né? E paranormais, médiums. Então, quando se estuda as frequências cerebrais, descobriram a mente superconsciente, desculpa. E nessa mente superconsciente, que eles entendem que não estaria alocada no corpo físico, estaria extra corpo físico, porque ainda se está em grande estudo, mas de uma maneira bem pontual a gente pode dizer que é através dessa mente superconsciente que nós vamos trabalhar a espiritualidade ou acessar a espiritualidade. Então, por exemplo, um médium, né, quando ele está incorporado, quando ele está em estado de transe, mas ele está num estado de transe diferente de um transe hipnótico só. É um transe, é muito parecido, porém as ondas cerebrais vão além de um transe convencional e naquele estado ele consegue ter fenômenos e benefícios muito diferentes da mente subconsciente. Muito interessante. Quer dizer, então, que estou entendendo assim, nós temos muitas questões que estão guardadas. Você falou de algema e veio a ideia do elefante, né? O elefante, quando é pequeno, eles amarram uma corda grossa na perna dele, numa árvore enorme. E ele fica lá brigando com tentar escapar, até que aquilo entra como um condicionamento, né, no inconsciente dele, que toda vez que ele sentia alguma coisa na perna, não adianta fazer força. É isso aí, isso vira uma crença. Não adianta fazer força, porque eu fiquei aqui dias e dias e dias fazendo força, não saí do lugar. Depois ele vira um baita enorme de um animal, né? Aí pega um barbantinho, modo de falar, e marcam ali no momento na perna dele e põe numa vara de pescar. E ele fica parado.
Quer dizer, não é a vara de pescar que está segurando o elefante, é a mente dele, quer dizer, aquilo que foi formatado quando ele era criança. Então a gente pode tirar por aí, quer dizer, nós temos muitas formatações nesse sentido, nessa nossa mente inconsciente, que vão guardando crenças, padrões, que dirigem a nossa vida. Nós somos dirigidos por esses padrões. Né? Eu digo, se eu mandasse em mim, eu não ficava doente. Pensa bem, por que eu vou ficar doente? Eu mando em mim, não vou ficar. Mas nós não mandamos em nós. Nós temos forças inconscientes, né, que nós não conhecemos. Agora, sempre se estudou esse trabalho, bom, vamos limpar o inconsciente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, faz psicoterapia. E excelente. Agora, se você puder, de repente, em vez de ficar limpando, você colocar uma força muito grande, positiva, para que, digamos assim, essa força positiva, entre aspas, anule eventualmente a força negativa. Eu posso pensar assim? Sim, com certeza. Por exemplo, perfeita essa metáfora, né? Inclusive, tem uma técnica de hipnose que a gente usa exatamente essa metáfora do elefante, porque muitos de nós estamos presos em padrões, né? Em condicionamentos, desde a infância, estamos agindo igual um elefantinho. E a mente subconsciente, ela entende muito bem essas histórias e metáforas, e às vezes uma história como o Dr. Cascapeira aqui colocou, já muda o padrão, né? Enfim, mas trazendo a pergunta sua, Rubens, o que acontece? A gente tem o nosso ego, né? Quando a gente estuda a psicanálise, essas linhas da mente, o ego, que é o nosso eu menor. Na transpessoal, a gente não estudia o menor. Então, eu, Alex Cruanes, né? Rubens Cascapeira é o ego. Nessa encarnação, nós estamos assim. É um personagem, né? São uma personagem. Só que a gente se identifica com essa personagem. Exatamente. E a gente fica extremamente identificado, a gente fala, eu sou o Alex Cruanes. Só que, né, eu estou esse Alex Cruanes. E o que acontece? Aí muitos problemas, muitas questões que nos acontecem estão relacionadas a esse nosso eu menor. Quando nós expandimos a consciência, acessamos a mente superconsciente, estados expandidos de consciência, ou através de técnicas de regressão de vidas passadas, ou mesmo técnicas de encontro com entes desencarnados, né? Com a consciência, porque a transpessoal nos ensina que a consciência não morre. Não morre. E a ciência mostra que a informação, através da física quântica, está presente. E num estado de expansão de consciência, através de uma técnica que permite que tenha essa visão, você expandir a consciência e estar aberto para poder acessar certas informações, você conecta. E quando conecta, você traz, né, para você informações que estão além desse eu menor, além desse ego. E como você trouxe, eu estou trazendo luz curativa, eu estou trazendo a presença de mentores, eu posso entrar em contato. Por exemplo, na clínica é muito comum trabalhar o luto. E muitas vezes, trabalhando o luto, a pessoa, independente de crença e religião, isso é muito interessante, porque às vezes a gente trabalha com evangélicos, que a priori não acreditam em reencarnação, sim, a priori não acreditam, né, em vidas, enfim, sucessivas e tal. E de repente, numa técnica, ela se permite, para poder trabalhar aquela dor, daquela perda, ela acessa a consciência daquele seu ente querido, que para nós, como terapeutas, nós vamos não trabalhar a crença naquele momento. Eu tenho a minha crença, ela tem a dela, mas o importante é que é possível se conectar, e quando ela se conecta, isso é extremamente positivo, poderoso, equilibra, e ela sente um grande bem-estar, trazendo informações, às vezes, daquela consciência e passando informações. Então, as pessoas nos relatam, por exemplo, nossa, eu tive a impressão de que a pessoa estava aqui. Eu tive a impressão, eu consegui dizer o que eu não disse. Isso. Eu ouvi coisas que eu precisava ouvir. Isso. Eu estou em paz, eu estou bem. Então, somente em técnicas semelhantes a essa aqui, que ela pode trazer essa paz, esse equilíbrio. Se a gente ficasse puramente na hipnose, só na mente subconsciente, esse tipo de equilíbrio, de bem-estar, não aconteceria. Interessante, né? Porque você pode falar, por exemplo, não, isso foi um psicodrama. Tudo bem, foi uma dramatização. Você imagina que você está aqui com a pessoa, tal, vai conversando. Mas a pessoa vai sentir coisa. Eu costumo dizer, se você faz um processo muitas vezes, vamos lembrar tal coisa, tal, e você se emociona, por que uma imaginação vai fazer você se emocionar? A imaginação não. Você fica imaginando uma besteira qualquer, não emociona. Mas quando você acessa uma imaginação, que, entre aspas, é a imaginação, você se emociona, você está acessando uma verdade, né? Você está acessando um campo verdadeiro. Então ele disse uma coisa interessante. Existem informações extrafísicas. Bom, hoje a gente tem isso, né? A gente não tem o tal da memória na nuvem, né? Põe na nuvem, né? Embora nós tivemos uma governanta aí que achou que não podia, porque depois ia chover e ia acabar com a informação, mas tudo bem, esse é outro problema. Mas você
Como é que você põe? Não vamos deixar mais na estrutura física, vamos deixar na nuvem. Veja, a analogia, a ciência da tecnologia, né, de computação, essa coisa, traz para a gente hoje uma visão que ajuda a gente a entender a espiritualidade. Né? Então, eu costumo dizer, todos nós temos um site energético. Né? Então, digamos que a pessoa que viveu aqui tem um site. Jesus viveu aqui e deixou um site, entre aspas, deixou, né, o site dele. Mas se a gente acessar o site dele, a gente vai baixar as informações. Né? Não é assim? A pessoa não, quando você faz o teu site, a pessoa entra no teu site lá, aliás, põe o site dele, aproveita aí. Entra no site dele, vai ter informação, ele não precisa estar, ele pode estar dormindo e você 2 horas da manhã está acessando. Ele não precisa estar lá acordado te respondendo. Da mesma maneira, a gente pode entender que existem, então, essas informações, né, que estão aí, que chamamos campos morfogenéticos, né, de Sheldrake, e você pode acessar. Então, ele está dizendo que, na questão, é utilizar técnicas que ajudam a gente a transpor, digamos assim, só um nível de consciência, né, para ampliar a consciência. Então, isso é importante. Acho que a palavra-chave do nosso programa hoje é como nós podemos ampliar a consciência e para que nós precisamos ampliar a consciência. Então, você usa técnicas que a pessoa ampliando a consciência, ela vai receber informações que vão modificar a vida dela, vão melhorar a vida dela. Basicamente, se a gente pudesse resumir muito, seria isso. Perfeito, perfeito. Perfeito, eu acho que vamos falar dessas duas coisas, muito legal, porque assim, a gente está sempre em busca de algo e não sabe o que. Né? Então a gente tem o nosso querer, o nosso desejo, e muitas vezes o que a gente está desejando está relacionado muito a essa consciência dessa encarnação, do nosso eu. Então a gente quer dinheiro, a gente quer carro, não que não temos que ter, não temos que buscar, não é isso, mas a gente pode focar nossa encarnação nisso. E muitas pessoas chegam na clínica relatando isso. Parece que quanto mais eu tenho o que eu quero, mais infeliz eu me sinto. Mas tem outras, claro, que quando conseguem, sentem muito feliz. Então, qual é a questão? A questão é que existe algo dentro de nós, existe uma consciência dentro de nós, que é uma consciência superior. É como se o nosso eu crístico, ele já existisse dentro de nós. O nível mais elevado que a gente vai chegar um dia, em nível de consciência, já está lá. O Jung definiu isso como intuição. Então, a intuição é uma voz interna que a gente pode acessar e que tem todas as respostas, todas as soluções, todos os caminhos. O meu papel, basicamente, eu falo com as pessoas, eu brinco que eu sou um guia. Eu apenas sou um guia, eu não sou um curador. Eu sou um guia que guia as pessoas para encontrar algo que já é delas. E como um guia, claro, conheço muito bem os caminhos, conheço muito bem como chegar lá, mas essa pessoa precisa querer, precisa estar aberta, precisa estar disponível. E uma vez estando aberta, querendo, disponível, naturalmente o processo acontece. E para que ela vai fazer isso? Justamente para encontrar as suas potencialidades da alma, da sua essência, o que de fato, né, a gente veio fazer aqui. Existe toda essa informação nessa mente superconsciente. Então eu vou contar rapidamente, mas rapidamente mesmo. Eu vim de uma outra área, por exemplo. Eu era empresário, eu tinha empresas e eu tinha um salário bom, eu tinha um carro do ano, eu viajava e eu estava feliz pro ponto de vista da mente consciente. Estava feliz, legal, nossa, top, perto dos meus amigos que eram jovens, estavam ralando lá, eu estava muito bem, né? Da maneira do ego, nossa, legal, só que a minha alma chorava. E eu cheguei até a pegar uma depressão, olha que interessante. E a depressão como caminho de cura, caminho de me mandar uma mensagem, a doença como caminho, tem até um livro famoso, né? Dos alemães lá. Dos alemães, a doença como caminho, e eu fui atrás de tudo isso e tal, resumindo, dentro de vários processos, entendi que, na verdade, eu estava negando, estava negligenciando, não acessando essas informações. E estava indo para um outro caminho, nada a ver com a minha alma. Quando eu me desperto, acesso a informação, é como se fosse um download. Lembra do Matrix? Como se fosse um download. Vem tudo de uma vez só. E aí eu desperto para essa, eu chamo de alma terapeuta, desperto para essa vontade de querer ter uma profissão ajudando pessoas. E hoje eu posso dizer, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu estou indo bem para mim profissionalmente, mas em primeiro lugar, por quê? Porque eu acessei e continuo entrando em contato. Então, para que seria isso? Para a gente buscar nossa essência, buscar nossa verdade, buscar aquilo que de fato vai nos trazer prazer e felicidade na vida. Inclusive, a cura. Porque no meu caso, a cura da minha depressão foi entrar em contato com isso. Exatamente. E naturalmente eu não tive mais a depressão.
Bom, então, digamos que nós tenhamos conjuntos de forças interiores. Nós temos forças interiores. Então, eu tenho uma força que eu quero alguma coisa e eu não consigo. Ué, basicamente, se eu não estou inteiro numa situação, se eu não estou 100% numa situação, eu não consigo ir para frente. Isso é física, né? Se eu tenho uma força puxando para um lado e a outra puxando para trás, eu vou ficar resultante da força maior. E o que eu tenho dito, o inconsciente, essa parte, ela é 95%, e o consciente é 5%. Então, quem ganha, quem manda na nossa vida é o inconsciente. Se a gente não fizer as pazes, se a gente não entrar em contato, se a gente não entender quem é esse inconsciente, esquece. Isso é o meu cotidiano, diz isso. Então, não adianta você brigar. Freud diz que, ele faz uma definição interessante, ele fala que o consciente é uma casca de nós boiando no mar do inconsciente. Pra vocês terem uma ideia, né? Que não dá para brigar com o inconsciente. Então a pessoa começa a falar, porque eu quero. Calma, o inconsciente ganha todas. Não adianta brigar. Agora, se você se harmonizar com esse inconsciente, se você entrar em contato, identificar o que ele deseja, qual é o caminho que ele está te falando, aí você vai conseguir tudo, porque a nossa maior força está no inconsciente, que o Alex está trazendo uma definição interessante, que seria o subconsciente e o superconsciente. Eu estou falando inconsciente como um todo. Então, o momento em que a gente juntar as nossas forças interiores, todinhas, num caminho ideal, não tem nada e ninguém que segura a gente. Então, se você não está conseguindo o que você deseja, é porque você ainda não entrou em contato com algumas partes que você não conhece de você mesmo, que não querem isso. E é complicado, imagina chegar para alguém, Alex, e falar assim, olha, você trouxe essa coisa, a pessoa tem uma doença grave, um câncer, por exemplo, né? E eu falo, olha, aí a gente começa a perceber que a evolução dela não está indo como deveria. Aí eu tenho que fazer a pergunta, eu falo, escuta, o que você deve, quem aí dentro está ganhando alguma coisa com a doença? Como você disse, a tua alma, entre aspas, você pôs muito bem colocado, te colocou uma depressão porque ela estava querendo outra coisa de você. Né? Então, se a gente pudesse dizer que todas as doenças, todas as dificuldades, até queda de cabelo, será que queda de cabelo também? Olha, eu já tentei lá, mas não deu muito certo, não. Então, todas as nossas dificuldades, digamos assim, ou desafios, é esse conjunto de forças. Olha, quando eu consigo identificar o que esse inconsciente deseja, para me unir com ele, falar, vamos junto, eu aceito, fazer uma negociação. Eu costumo dizer, negocie com o teu inconsciente, não brigue com ele. Ele é muito mais poderoso, não dá para brigar. E aí, talvez, o que você está dizendo é que você seria mais ou menos um guia que ajuda a pessoa a fazer essa negociação com o inconsciente. Você pode falar isso também? Também, isso também acontece. Então, por exemplo, né? Então, a pessoa chega com uma questão, por exemplo, já aconteceu na clínica. Vamos lá, é bom casos também. Vamos trazer casos, né? Trazer os casos. É muito comum, o que está mais acontecendo agora é pânico, né? Pânico. Medo, as pessoas... Houve como é que eu posso dizer? Muita informação que acabou causando um medo no inconsciente coletivo e pessoal das pessoas. Então, as pessoas de verdade estão assim, pavorosas, com medo, e eu sempre costumo dizer o seguinte para as pessoas, há uma grande diferença da preocupação, da prevenção e do medo. Medo é uma emoção base, né, que todo ser humano sente, que tem uma função de alerta, uma função de defesa. Preocupação é importante, porque, por exemplo, num primeiro momento, eu comprei um carro, certo? E imagina se eu pego esse carro e deixo aqui na rua sem seguro. Eu vou ficar preocupado. Agora, à medida que antes de eu me preocupar, eu vou fazer um seguro, fiz um seguro, não faz mais sentido eu me preocupar. Aí faz sentido eu me precaver. Então, o seguro é uma precaução, né? E aí, por exemplo, só que se eu tiver com o carro sem seguro na rua, eu vou ficar com medo, e posso ficar com medo constante. Então, as pessoas na mente subconsciente jogaram tantas mensagens, que muitas pessoas estão com muito medo. Muito medo, algumas até desenvolvendo a patologia do pânico, o ataque de pânico, né? E aí, como que a gente equilibra isso, né? Primeiro, trabalhando na mente da pessoa, mostrando esses aspectos, né? Uma coisa é eu ter máscara, né? Nós estamos aqui sem máscara, porque eu já peguei Covid, estou com a imunidade alta, a gente já conversou e tá eu também já peguei, tudo certo. Então tá assim, mas eu vou me precaver, eu vou me prevenir. Se eu me prevenir, faz sentido eu ter medo? Não faz sentido eu ter medo. Só que às vezes a mente subconsciente tem um trauma, tem uma dificuldade, tem tanta informação que está presa naquilo. Então é importante às vezes a gente acessar aquela mente subconsciente para eliminar o trauma da memória, para ir na causa da raiz. E quando a gente vai na causa, o efeito tende a desaparecer. Exato. Eu costumo usar uma metáfora, Alex, assim, imagine que você tem aí
pegue sua mão aí nesse momento e dê um tapinha, tá? Dê um tapinha na mão. Não vai doer. Mas se você tivesse cortado aqui, tivesse uma ferida, e você fizesse essa mesma intensidade do tapinha em cima da ferida, ia doer. Então, quando você tem uma reação exacerbada, eu costumo dizer, porque você está acertando, ou a situação está acertando uma ferida pré-existente, que é o que ele falou, um trauma anterior. Né? Esses dias eu encontrei uma paciente que realmente o pânico em relação à situação atual era exacerbada. E irracional, que o pânico ele fica irracional. Aí nós fomos conversando, chegamos a uma conclusão que muito provavelmente ela teve uma vivência anterior de um processo como teve umas epidemias muito piores aqui, né? E que provavelmente o espírito dela estava relembrando aquilo. Então existe uma mistura no inconsciente, porque o inconsciente é atemporal. Se você tem uma vivência em vida anterior, isso está lá. Se por algum motivo isso foi, eu digo, acordado, né? A situação atual se mistura com essa. Então você não tem uma percepção clara do que está acontecendo. E não adianta você falar, não é assim. Não, para ela é. Porque ela vivenciou essa realidade numa vivência anterior. Então, a gente entende que se você tem uma reação exacerbada, você pode estar também trazendo uma experiência tua anterior. E aí, esse tipo de trabalho ajuda, né, a limpar. Então, por exemplo, eu estou com uma menina aí, filha de uma paciente minha, que ela não consegue fazer exame de laboratório, não consegue fazer exame de sangue, né, porque ela literalmente tem um pânico. E assim, é uma jovem, é lúcida, inteligente, é consciente, mas não adianta conversar, porque na hora que vai ter o evento, por exemplo, de tirar o sangue, sim, aciona dentro dela um dispositivo inconsciente de uma provável vivência anterior, onde aquilo que ela teve foi muito pior do que tirar o sangue hoje, né? Até a gente usa uma metáfora. Imagine alguém que possa ter passado pelos campos de concentração de torturas que teve na Segunda Guerra Mundial, nessas torturas médicas que fizeram ali. Se a pessoa tiver um registro desse, e ela hoje entrar em contato com qualquer coisa de saúde e medicina, ela vai entrar em pânico, e não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje, mas tem a ver com uma lembrança, é trauma. Trauma é assim que funciona, concorda? Concordo plenamente. Por exemplo, eu dou curso também de hipnose, né? E às vezes as pessoas que me vêm fazer meu curso estão muito no cientistas, mas no cientificismo muito cego, vamos dizer assim, né? E eu digo cego por quê? Porque ciência é ciência. Então, a gente tem que ser, o cientista tem que ser neutro. Mas às vezes a pessoa está tão arraigada em alguns conceitos que ela acaba criando crenças e negando evidências. Mas enfim, então é muito comum as pessoas perguntarem: regressão de vidas passadas é real ou não é real? A ciência hoje, através da área da biologia, principalmente da epigenética, o que ela descobriu? Que nós, no nosso DNA, nós trazemos o que eles chamam de memória genética. Então, vou pegar um exemplo que o Rubens colocou aqui. Se ela viveu, então, para quem acredita, ótimo, a gente viveu uma vida passada, é exatamente isso que acontece. Não dá para resolver se não fizer uma regressão de uma vida passada. Não resolve, você atenua, ameniza. Mas a pessoa, mas eu não acredito. Não importa, sabe por quê? Porque hoje a ciência prova da memória genética. Então, às vezes, essa memória pode ser de um antepassado seu que trouxe para você. Não importa. Então, é legal tanto o profissional ter essa visão, então respeitar a crença de quem está ali, lógico, mas entender que isso existe, isso é real. E de verdade é isso que vai resolver. E quando a gente vai lá e ressignifica, tira a dor da memória, deixa apenas um aprendizado, que todo aprendizado é importante, a pessoa volta simplesmente não sentindo mais aqueles sintomas, simplesmente sentindo muito bem. É interessante porque como é que é essa coisa, como a memória genética? Todo mundo já teve uma experiência, né? De repente nasce uma criança com olho azul. Aí o pessoal começa a olhar os vizinhos, sabe aquela coisa? Não. Olha, fiquei sabendo que há 4 gerações anteriores tinha gente com azul. Então, o gene, né? A expressão genética, que chama epigenética, do olho azul, que é recessivo, não é dominante, ficou recessivo e, de repente, aparece nessa criança. Então, isso é muito comum. Isto corrobora com o que ele está falando. Uma memória de um sofrimento de um antepassado pode chegar, de repente, hoje e eclodir, aparecer. Como aparece o olho azul, aparece uma memória. Então, nós temos... Isso aí, para a gente, é muito tranquilo. E você falando de cientificismo, é interessante porque, vamos aproveitar a deixa aqui, né? Existiu parâmetros para falar de ciência de acordo com certos dogmas. Olha que coisa maluca, né? Porque ciência não é dogmática, mas existem certos dogmas que querem, só aquilo é ciência.
E quando você mostra um fato, uma situação, não, isso não é científico. Então, eu vou dar uma palhinha para vocês. A vitamina D, acima de 80, 90 no sangue, a vitamina D, acima de 80, 90 no sangue, ela faz com que, quando você entra em contato com o vírus, ele fique atenuado. Então, é interessante. A gente está escutando falar de vacina de vírus atenuado. Não está escutando? Ah, vacina de vírus atenuado. Legal. E se você tiver um jeito de atenuar o vírus? Você vai ter um jeito de ter a tua própria vacina, os teus anticorpos atenuados. Então, atenue o vírus. Então, o vírus vai vir, você mesmo vai fazer uma autovacina. Para isso, você precisa de um elemento, vitamina D em altas doses. Olha que bomba interessante. Simples assim. Simples assim. Então, as pessoas que entraram em contato com o vírus, como eu, por exemplo, que tenho a minha vitamina D acima de 90, nem fiquei sabendo, né? Só fiz o exame para saber que peguei, tá? E olha, tudo bem que não parece, tudo certo, não parece, mas eu já sou do grupo de risco, já passei dos 60, né? Então, veja que então é muito mais importante a gente pensar assim, por que isso não se fala? Ué, eu posso ter uma vacina de vírus atenuado, eu mesmo fazer uma vacina comigo mesmo, deixar a vitamina D alta. Isso não é ciência. Então, cuidado com o que você está escutando, que é ciência. Mesmo na linha da psicologia, tem muitos conflitos, ainda infelizmente nas faculdades, quando você fala de transpessoal, não, isso não é ciência, mas tem fatos. E os fatos? E as curas? E os componentes? Ué, você não vai nem estudar? Então, se você nem quer, sabe criança? Você quer comer chuchu? Não gosto. Você nunca comeu? Mas nunca comi, mas não gosto. É bem isso. Pelo amor de Deus, né? Aí, muitas vezes, a linha da psicologia fala, hipnose é besteira, porque Freud não sei o quê. Você já estudou desse jeito, dessa maneira? Não, nunca estudei e acho que não funciona. Cuidado com pessoas que são isso é preconceito. Muito pior. Tem preconceito. Esse é o pior preconceito. O preconceito científico. Porque já tem preconceito de uma coisa sem saber o que é. Então, o Alex está trazendo aqui uma informação fantástica, uma coisa diferente. Ele tem uma escola, ele trabalha com isso, quer dizer, não é que ele é teórico, né? Tem gente que é teórico de faculdade, muito bonito. Agora, vai atender todo dia, gente. Atende todo dia a pessoa, conversa com a pessoa, e aí você vê o que está acontecendo, né? Sim. Então, ele desenvolveu uma tecnologia onde ele entra com conhecimento da espiritualidade. Mesmo que você seja de outra religião, as técnicas que são usadas ajudam você a ampliar a consciência e digamos assim, receber, identificar informações que podem estar fazendo você sofrer. Você já tem casos assim, inclusive de doenças orgânicas, que quando a pessoa conseguiu identificar uma questão, ela melhorou? Vários. Me vem na mente um agora, bem assim, emblemático, né? Porque existe na sua área, né, Rubens, a questão da psicossomática, não é verdade? Exato. Que foi muito difundida, acho que na década de 90, não é isso? Depois deu uma diminuída, mas é um estudo muito sério e tal. Então, quando às vezes chega, né, a ciência não tem respostas, a medicina às vezes não consegue resolver, eles percebem que pode ser uma questão da mente e das emoções. Então, é muito comum também vir na clínica pessoas com questões psicossomáticas. Ou seja, muitas vezes não tem cura. A pessoa já vem sabendo que não tem cura, né? Então, me veio agora uma pessoa que veio com um caso de lúpus, né? Que é uma doença que ataca o sistema autoimune, onde o hipnoterapeuta, né? Pelo menos a gente tem uma visão metafórica, né? Certo, Qual é a metáfora por detrás dessa doença? Legal. Só para entender, porque isso é fantástico. O que é uma metáfora? Quando eu tenho dificuldade de explicar uma coisa, eu uso uma coisa mais fácil, né? Então, por exemplo, como é que a gente entende o problema circulatório? Falando de dinheiro, né? Circulação de dinheiro, a gente entende circulação. Então, a gente usa metáforas, eu explico uma coisa difícil por uma coisa mais conhecida. E ele está falando da metáfora das doenças. Perfeito, né? Exatamente. Então, o meu papel ali no primeiro momento é entender a metáfora que essa mente subconsciente está expressando através da doença. Essa é a visão. Né? Porque a mente subconsciente ela é o oposto da mente consciente. Ela é metafórica, ela é emocional, né? E por aí vai. Então, nesse caso, a metáfora qual que era? Peraí, o sistema que deveria defendê-la, que deveria ajudá-lo, não é isso que hoje a gente mais está estudando por causa da Covid? O sistema imunológico está elevado para poder combater o vírus e tudo mais, a vacina, para poder fortalecer, por aí vai. Então, peraí, o sistema imunológico dela está atacando ela mesma, está fazendo ela adoecer, está matando ela literalmente. Está sendo traidor. Está sendo um traidor, olha que interessante, um traidor. E aí fizemos os trabalhos, o processo e tal, e no meio do processo, o que acontece? Se vê a informação de que, eu não estou dizendo o nome, por isso que eu posso dizer o caso, né? Como é que a gente diz o santo, mas não diz o... Né? E aí... O milagre, mas não diz o santo. Milagre, mas não diz o santo.
E aí, então, eu posso dizer o caso. E aí, o que aconteceu? Ela teve uma traição amorosa, o marido a traiu. Eu nem sabia do caso, eu já acabei falando, você viu? Não precisa nem saber. Houve a traição, né? Só que o que aconteceu na mente dela? Qual o significado que ela deu? Ela se culpou. Porque era uma amante de muitos anos e por aí vai, e ela acabou inconsciente, se culpando. Como que eu não vi? Como que eu deixei? Como que eu permiti? E ela começou a se atacar. O que a mente subconsciente faz? A gente conta a metáfora do gênio da lâmpada, né? Se você chegar para o gênio da lâmpada, encontrar uma lâmpada mágica, imagina que você não tem um braço e perguntar para o gênio, você tem direito a desejos? Legal, né? E aí, o que você quer? Eu quero ter um braço igual ao outro. O gênio, tudo bem. Ele vai lá e corta outro braço. Precisa tomar cuidado com o que pede, né? Então, e é assim que a mente subconsciente. Como que a gente está conversando com ela? O que eu estou pedindo? O que eu estou deixando em trás? No caso, essa pessoa deixou, ela se atacou. A mente subconsciente falou o quê? Tudo bem. E aí trouxe a doença para ela e começou a atacar. Então, eu gosto muito de estudar a Joana de Ângeles, né? Sim. E a Joana de Ângeles, ela trabalha essa área da esfera da mente, das emoções, porém do ponto de vista espiritual. E a Joana de Ângeles, ela fala o seguinte, que só acontece autotransformação, que é o que todos nós buscamos, melhorias, primeiro, mas tem que ter autoconhecimento. Então, nessa fase do tratamento, ela teve esse autoconhecimento, esse grande autoconhecimento. E ela, meu Deus, olha o que eu estou fazendo comigo. E ela decide mudar e transformar. E durante o processo, ela, metaforicamente, tem toda uma técnica, tem toda uma questão, ela se despede da doença. Nossa, até arrepia, gente. Até me emociona por lembrar. Ela se despede da doença dela. E ela entendeu que não precisava mais da doença. Ela poderia se E, gente, foi impressionante, porque a própria ciência prova, o lúpus não tem cura, ela não se curou, mas ela nunca mais teve o sintoma. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, um caso emblemático para mim, pelo menos, que me trouxe diversas outras questões. Por exemplo, câncer é uma delas, né? Então, as pessoas, tem muito estudo científico que mostra sobre isso, né? Não vou nem me aprofundar nisso, mas, por exemplo, às vezes as pessoas, o que é um câncer, né? Nós hoje entendemos que uma das causas, né, são as mágoas, né? Uma água podre que a gente aguarda dentro do nosso coração, metaforicamente falando. Então as pessoas estão rancorosas, magoadas, e estão guardando essa má água. E essa má água começa a contaminar e pode desenvolver um câncer. Então, quando a gente faz um trabalho, e isso é trabalhar a espiritualidade, trabalhar o perdão, trabalhar o desenlace físico, energético, emocional com aquele agressor, quando a gente trabalha tudo isso em clínica, ela se liberta, ela elimina a mágoa e o corpo começa a trabalhar o seu processo de autocura, porque de verdade tudo é autocura, né? Tudo. A gente é só um instrumento de catalisação, né? Você catalisa. Quando eu dou uma medicação, um suplemento, eu estou catalisando alguma coisa para que o corpo recupere a sua energia. Agora, se você tem alguma coisa contra, é o que eu falo para as pessoas. Fizeram uma pesquisa há muitos anos, eu não lembro exatamente, mas a pesquisa foi assim: pegaram estudantes de medicina, quer dizer, pessoas que tinham conhecimento de drogas. Pegaram um comprimidinho azul e falaram para um grupo, metade do grupo, esse comprimido aqui é um calmante. Era um comprimido azul, calmante. A gente quer ver quanto você vai dormir com isso aqui. Para um outro grupo, pegaram um comprimidinho vermelho e disseram, isso aqui é um estimulante. Vamos ver quanto que você fica estimulado. Só que a química verdadeira não é placebo. A química verdadeira era o contrário. O comprimidinho azul, que disseram que era calmante, era estimulante. Mas como falaram que era calmante, a mente aceitou que era calmante. 50% dormiu com o estimulante. Aqui deram um calmante. Não era placebo, não era uma farinha, era de verdade, era uma química estimulante. Só que falaram que era estimulante, mas era um calmante. Pessoas ficaram estimuladas. Então, o nosso inconsciente é mais forte que a química. Outro fato que eu lembro, certa feita fizeram uma pesquisa na NASA, e muita gente ia querer fazer essa pesquisa. Convidaram o pessoal lá para tomar uísque 12 anos de grátis, como o pessoal fala. Opa. Tudo bem, só precisava ficar com um eletrodozinho na boca e um no nariz para medir algumas coisas lá, tal. E começaram a servir copos bonitos, tal, aquele líquido, tal, e serviram a todos, né? E não era uísque. Era um chá, alguma coisa lá, uma tintura parecia. Só que o eletrodo ligado ao computador, ele liberava a pessoa sentia um cheiro de uísque e o gosto de uísque. Então ele tomava um líquido que não era alcoólico e sentia um cheiro de uísque e o gosto de uísque. Após a 4ª dose, todos alcoolizados, com água normal. Só que estava sentindo, enganando a mente.
Mas aí tudo bem, eles podem estar só enganados, porque sentiram, vamos medir o álcool, aumentado o teor de álcool, aumentado. Então, o nosso corpo tem uma bioquímica, tem uma farmácia completa. Então, quando você faz um trabalho com o Alex, por exemplo, você vai lá, tem uma técnica, utiliza, você está liberando toxinas, ou você está liberando nutrientes, está liberando hormônios, porque o nosso corpo produz tudo isso aí. Então, a gente pode, e o momento atual vai crescer muito essas tecnologias, porque as pessoas vão acabar se curando, utilizando técnicas muito além de só medicamento. Veja, eu sou médico, mas eu digo que não adianta só medicamento, você precisa ajudar o organismo em vários níveis. Um deles é na mente. Então, você percebe que se você fornecer para a pessoa a informação necessária, ela vai liberar substâncias e ela vai ficar melhor. Eu acho que independente de curas, as pessoas também sentem melhor, né? Assim, e isso todas nos dizem, tá, gente? Pelo menos o pessoal sempre diz isso pra gente. A gente, por exemplo, a gente sempre faz uma sessão de avaliação primeiro para avaliar, entender o caso, e as pessoas falam, nossa, mas eu já saio daqui muito melhor. Por quê? Porque de verdade, a pessoa às vezes ela tá travada, é como se tivesse igual um cavalo mesmo, né? Tivesse ali com, esqueci o nome daquele negocinho do cavalo. Aquele visor lá. Tapa-olho lá, visor, aquele visor, e aí de repente é como se, por exemplo, o que nós fazemos, né, pelo menos assim que a gente se entende, é fazer ela abrir isso. Exatamente. Ela conseguir ter uma visão melhor, mas na verdade ela mesma vai se autocurar, ela vai se auto-resolver. Você, né, esse é o caminho. Tanto é que, por exemplo, diferente de outras psicoterapias, nossa clínica a gente atua de 5, 6, 8, no máximo 10 sessões, e a pessoa, depois a gente ensina ela a fazer auto-hipnose, para que ela possa ter os benefícios que naturalmente a hipnose libera alguns hormônios, alguns neurotransmissores que trazem bem-estar e prazer, e ela, por ela mesma, encontre sempre o seu caminho. Né? Então é assim que a gente entende. Nós somos guias mesmo, que guiamos ela naquele caminho para que encontre o que ela veio buscar, e uma vez que ela conheceu o caminho, ela não precisa da gente de novo, porque ela mesma já conhece esse caminho. Então é lindo, é maravilhoso isso. O que eu acho interessante, porque eu estudei, né? Estudei um pouco de hipnose com programação neurolinguística, né? Muito bom. Também fiz um curso com um grande psicólogo, um terapeuta hipnólogo também, mas o que eu fiquei encantado com o processo do Alex é porque ele alia uma das coisas que quem me conhece sabe, a espiritualidade, essa visão espiritual. Então, não dá hoje, eu tenho um conceito, não dá mais, né? Se você tem um problema emocional, né? Você tem um problema orgânico, ou um problema social, qualquer problema, se você não colocar também o ingrediente da espiritualidade, quando a gente fala espiritualidade, a gente não está falando religião, nós estamos falando o componente da espiritualidade. Né? Todos nós temos um grau de paranormalidade. O Brasil é o campeão de paranormais. Aqui tem paranormal de tudo quanto é lado, né? Pior que padaria, tem médium em tudo quanto é lugar. E como que a dita ciência não debruça, né? Não se estuda, não pesquisa essa questão, como que a gente vai fazer? Então eu encontro muitas pessoas aqui que eu falo, bom, isso que você está sentindo é um pouco do aspecto da tua paranormalidade, da tua sensibilidade. Você está captando coisas que não são suas. Você está identificando situações que estão no extrafísico, né? E poder aliar uma ajuda, digamos assim, psicoterapêutica, mas com essa linha, né, de aprender a relaxar, aprender a entrar em contato consigo mesmo, aprender a ampliar a consciência. Com o componente da espiritualidade, para mim é um complemento que falta muitas vezes para uma visão de altas pessoas que são excelentes hipnoterapeutas, que ajudam muito, mas que poderiam ajudar muito mais se tivesse esse conceito. Acho que você chegou nessa conclusão, né? Sim, por isso que nós até damos curso, estamos parados agora, mas a gente fez isso porque a gente entendeu isso. Então, assim, na clínica a gente consegue fazer muito pouco. Claro, consegue ter muitas pessoas, mas se a gente pudesse expandir, né? Mas e é muito interessante porque é comum às vezes as pessoas virem de outros profissionais, às vezes até renomados, coisas assim, e de repente falam, nossa, mas aqui eu me senti bem. E aí o que nós trabalhamos nela? A espiritualidade. A espiritualidade. Que às vezes a pessoa não precisa, por exemplo, eu sou espírita, mas eu não preciso dizer para ela que eu sou espírita. E entende? E isso é irrelevante. A nossa crença, isso que é mais lindo e maravilhoso. Eu, como Rubens é espírita, a maioria que segue é espírita, sou espírita, né? Adoro o espiritismo, nossa, não tem nem o que falar, mas o ser humano é o ser humano, e a potencialidade humana vai além das nossas crenças. E é isso que eu percebi, que dá para a gente trabalhar a potencialidade, a espiritualidade, que na verdade religião é meio, gente. O que a gente pode entender? Toda religião ela é linda e maravilhosa, mas ela, como a própria palavra diz,
ela é um religare, ela é ligar ao divino, ligar à espiritualidade, ligar à consciência do todo, do cosmos, de Deus. Então, legal, maravilhoso a gente usar a religião como meio, mas a gente pode utilizar a espiritualidade, que é o fim, de diversas formas. Uma delas é como a gente está trabalhando. E tem outras, não estamos aqui dizendo que é só isso, né? Nem só o espiritismo, muito pelo contrário, mas dizendo que, como o Rubens colocou muito bem, achei fantástico o que você colocou. A medicina, acredito no futuro, né, Rubens? Essa é a tua área, mas eu acredito que não vai ter como não mais integrar a espiritualidade e todas as outras práticas já estão começando a se dar conta disso, e clinicamente a gente observa isso, que quando a pessoa vem para a clínica, muitas vezes o que ela precisa é só trabalhar o aspecto da espiritualidade dela e a vida, né, ela equilibra, elimina, se autocura e fica muito bem, segue adiante, segue o seu caminho evolutivo. Claro que nem todo mundo precisa fazer hipnose, mas a gente está dizendo aqui que para quando você tem realmente um bloqueio maior, você precisa de uma ajuda extra. Mesma coisa a parte orgânica, né? Sim. Se tiver qualquer coisinha, você toma uma vitamina, toma um chá da vovó aí que resolve, né? Tem gripe que melhora com chá da vovó. Aliás, tem um chá aí que dá 51% de melhora de gripe e tem uma vacina que dá 50%. Mas tudo bem. Então, a gente precisa ficar muito atento e ter bom senso nas questões. Sim. Então, o que nós estamos trazendo para você hoje é que você possa olhar para você, puxa, eu preciso conhecer a minha espiritualidade, eu preciso conhecer esse que o Alex falou que seria um eu superior, né? Que esse eu superior, o eu crístico, que esse eu superior que existe, que tem conexão com Cristo, se eu acalmar, ficar tranquilo e conseguir sintonizar com ele, eu vou ter intuições, eu vou ter ideias, eu posso mudar a minha vida nessa sintonização. Às vezes eu consigo fazer isso, às vezes eu preciso de ajuda, mas todos nós podemos fazer. Não é todo mundo tem que ir no Alex? Não é essa a ideia. A ideia é que você saiba que existe sim, né, esse mecanismo, existem técnicas para você sintonizar com o teu eu maior, com o teu eu superior, onde você vai ter respostas de você mesmo. Porque o trabalho dele, ele não dá resposta. O pessoal vai, Alex, o que você acha que eu faço aqui? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Quem Exatamente. Somos nós para saber a resposta da pessoa? Cuidado para não cair nessa cilada, hein, gente? Ninguém pode dar resposta na nossa vida. Então, eu costumo até brincar isso, desculpa te cortar. Mas o bom profissional é aquele que guia a pessoa para a resposta que está dentro dela. Então, vamos tomar cuidado, porque às vezes a gente vê isso chegar na clínica, às vezes a pessoa, por exemplo, sei lá, separa, abandona um casamento que tinha tudo para dar certo, porque o terapeuta às vezes acabou induzindo para aquele caminho. Então, cuidado com isso. Siga sempre sua voz interna, siga sempre o seu coração, e o que a gente faz é guiar, ajudar as pessoas a se conectar com isso, com esse poder que está dentro de nós, que já foi dado, né, desde todo o começo. Tem uma pergunta interessante no Instagram aqui. Meu Instagram é rubens.cascapeira.jr. É muito ponto, não sei quem fez esse troço aqui. Mas tudo bem, agora já está aí. Qual a diferença entre paranormalidade e mediunidade? Então, paranormalidade é como se fosse todos os sistemas, né, de extrafísico ou extrasensoriais. A mediunidade está dentro, né? Então, o médium sempre é paranormal, mas o paranormal pode não ser médium, tá? Então, é uma coisa diferente. Então, a paranormalidade é o conjunto de você ter sensações de percepção, de sexto sentido, né? Quando eu trabalhei muitos anos, também trabalhei com regressão de vidas passadas, era muito comum, trabalhávamos em grupo, e de repente chegava uma pessoa lá, não tinha mediunidade, não tinha nada, e começava a ter percepções e via a vida passada de um e de outro. Eu falei, como que é isso? Eu trabalho 20 anos no centro, tentei desenvolver, nunca desenvolvi. Eu falei, porque aqui é paranormalidade, não é mediunidade. Então, a mediunidade é a ligação, você faz, como os americanos chamam de canalização, né? Nós chamamos de incorporação, não importa. Você canaliza a informação que vem de fora e você é um instrumento, né? A paranormalidade, você percebe, você vê, você entra em contato, você tem uma percepção. Então, a paranormalidade é um conjunto maior e dentro desse conjunto tem a mediunidade. Concorda com isso? Com certeza. Eu posso trazer também um conceito, por exemplo, do Jung, né? Então, a intuição é a voz interna. Então, toda vez que vem interno é a intuição. A expiração, como o próprio Espiritismo diz, é essa voz externa. E aí o querido doutor Sérgio Felipe, né? Sérgio Felipe. Que estuda muito bem a glândula pineal, ele provou, né, gente, que tem pessoas que com os cristais de apatita lá, sim. Eu não sou tão profundo no assunto, mas ele provou que quando tem algumas questões é mediunidade, quando não tem, não é mediunidade, mas a pessoa pode desenvolver, quer dizer, ela tem a paranormalidade. Exatamente. Então, todos nós temos em algum grau, como diz o Kardec, em algum grau nós temos essa questão. Então, eu digo, todos nós temos uma certa paranormalidade. Quantas vezes você
né? Você estava ali e tal, falando, bom, meu seguinte, como é que é o telefone mesmo? Você, de repente você pensou numa pessoa, estava pensando na pessoa, e foi o João, o Alex, quanto tempo? Aí daqui a pouco o Alex liga, pô, não morre mais, vai morrer, não importa bem, mas tudo bem. Mas não você agora. fala, pô, eu estava pensando em você. Não, você não estava pensando nele. Ele estava pensando em você. Quando ele pegou o telefone para te ligar, ele ficou pensando, o Rubens já foi a nível mental, que é mais rápido que a luz, né? Instantâneo. Eu captei e eu percebi, e aí quando ele ligou, ele concretizou. Isso é comum. Isso é... o Rupert Sheldrake, ele escreveu um livro, vários livros, mas um que ele provou, ele fala assim, ele fez um trabalho científico, ele provou, o seu animal de estimação sabe quando você está chegando em casa. E quem tem animal de estimação sabe. O animalzinho vai ficar na porta lá. Ele provou, ele punha a câmera no dono lá, na rua, e o cãozinho chegava. Só que tinha uns animais de estimação que era estranho, porque ele ficava na porta antes do dono sair do escritório. Falou, pô, como é que é isso aí? Aí eles começaram a perceber o seguinte, quando o dono o cara estava trabalhando e pensava, bom, vou embora, o cãozinho captava o pensamento. Então, se você tem animal de estimação, ele é telepata. A tua mulher não é telepata, teu filho não é telepata, sogra todas são telepatas. Esse é um problema sério, mas tudo bem, isso é para um outro programa. Eu prefiro não falar que minha esposa está viva aqui. Que bom, manda um abraço para ela. Quem que é? Um beijo, meu amor, Patrícia Guimarães. Oi, Patrícia, tudo bem? Então, qual é a nossa proposta do programa hoje? Amplie tua percepção, reconheça que você tem muito a mais para conhecer, né? Então, pare um pouquinho. Você não quer dar uma dica de um exercício para o pessoal poder fazer? Uma coisa assim que seria interessante? Se tiver tempo, pode fazer um exercício aqui agora, ao vivo. Legal. Então, mas é a dica ou faz o exercício? O que você acha? Quantos minutos? 5 minutos? 5 minutos, beleza. Então vamos lá, se preparem, sentem nas suas cadeiras de forma mais confortável, estiquem a coluna, que nós vamos ter uma canjinha aqui, olha isso aí. Vamos lá. Vou rapidamente colocar uma musiquinha aqui, só para criar um clima, né? Criar uma sugestão auditiva. Excelente. Rapidamente. Eu só trabalho com música o tempo todo, porque música limpa o ambiente, claro, né? Que tipo de música, né? Claro, gente, que aqui vai ser muito rápido, não é exatamente o que acontece na clínica, mas se permita, é importante se permitir, tá? Então feche os seus olhos, vai se acomodando na sua cadeira, na sua poltrona, onde você está, da melhor maneira possível. E vai imaginando agora uma luz que vem do alto da sua cabeça. É a luz divina, uma luz maior. Essa luz que vai te trazendo bem-estar, vai trazendo equilíbrio, vai abrindo a sua mente para os insights, para as ideias, para a intuição, abrindo o seu coração para os bons sentimentos e emoções. E ao mesmo tempo ela vai relaxando você, do alto da cabeça até os seus pés. E você vai sentindo talvez um leve formigamento na testa, e vai descendo, passando pelos seus chakras coronário, e essa luz em espiral vai equilibrando o chakra coronário, e vai descendo para a testa, o frontal, vai descendo pela garganta e todos os outros, e vai descendo pelo coração, pelo peito, e quanto mais desce, você imagina e sente, mais relaxado fica. E vai descendo e relaxando, a barriga, abdômen, braços e pernas. E você está completamente envolvido nessa luz, completamente preenchido nessa luz, se sentindo um grande bem-estar, calma e serenidade. E é como se você fosse automaticamente levado para o alto de uma montanha. Observe esta paisagem linda, uma visão de 360 graus, você no alto da montanha, a natureza, a rocha, a montanha. Um pôr do sol lindo e maravilhoso que está à sua frente neste momento. E esta luz que vai te aquecendo, te iluminando, te equilibrando. E você tem questões, você está em dúvida, talvez com alguns sintomas, talvez querendo respostas, olhando para esse lindo pôr do sol à sua frente. E neste momento, uma luz vem em sua direção deste pôr do sol. E vem
vindo em sua direção, formando uma forma humana, com muita luz, que fica até difícil de enxergar. Mas você reconhece essa forma, pelas vestes simples, pelo cabelo nos ombros, pelo olhar penetrante, pelo sorriso nos lábios e uma luz imensa e muito amor. É Jesus que veio na sua direção neste momento. E ele está na sua frente agora e pergunta para você: o que queres? Como ele sempre perguntou há mais de 2000 anos. Fale com Jesus, diga para Jesus, conte para Jesus, peça para ele. E você vai falando, pedindo. Mas tenha sabedoria ao pedir. Peça, talvez, a cura da sua doença, mas o caminho para que você não traga mais ela para a sua vida. Peça a melhoria das emoções, dos sentimentos, mas também o equilíbrio nos seus atos, ações. E peça para ele, entregue para Jesus agora. E ele diz: se tiver fé do tamanho deste grão pequenininho, é possível transportar montanhas daqui para acolá. Tenha fé e entregue para Jesus. E transporte montanhas de problema, dúvidas, dificuldades, medos, receios. E é como se você sentisse, vai sentindo no teu corpo, uma parte do teu corpo, talvez o peito, talvez a garganta, talvez a cabeça. Sinta, e se você sentir, aperta. E vai sentindo que tem uma forma essa parte. Talvez arredondada, talvez quadrada, e que tem uma cor escura, talvez preta, talvez vermelha. E é como se você segurasse tudo isso que está com você há muito tempo, talvez. E você vai arrancar no 3 e entregar para Jesus. 1, 2, 3, arranca e dá para Jesus. E você entrega tudo isso, ruim, tudo para ele. E ele pega, porque ele vai transmutar isso. Mas ele coloca a sua mão agora. Uma mão no alto da sua cabeça e uma mão aonde estava aqui. Ele vai transmitindo muita luz para você. E essa luz vai entrando, equilibrando, preenchendo, harmonizando. E você fica completamente agora envolvido nessa luz. Sinta e perceba como você estava e como você está agora. E agradeça ao Mestre dos Mestres por esta oportunidade, por este encontro. E lembre-se, basta você agora voltar a ter este encontro, que você pode continuar fazendo esse exercício quando quiser, sempre que quiser. Gratidão, Mestre Jesus. E agora você vai voltando para aqui agora, voltando para esse estado, voltando para cá. E diga, coloque nos comentários como que você está agora após esse exercício. E eu vou deixar a voz agora para o Rubens, mas eu só quero agradecer a vocês por essa oportunidade, agradecer ao Rubens por esse momento, e agradecer porque eu nem esperava esse encontro que a gente fez, que toda vez que eu faço me emociona. E é isso, gente. A consciência do Cristo está aí. A gente pode acessar. Basta ter fé, basta acreditar. E muitas outras a gente pode equilibrar, melhorar. Muito bom, hein? Nossa, entrei legal. Lembrei agora de uma coisa que me emociona muito. Uma vez eu conversando com uma pessoa que viveu muito com o Chico Xavier, muito próximo do Chico Xavier, disse que na cidade do Chico lá vivia um andarilho, uma pessoa de rua, né? Que vivia na rua. E ele falava, ele era dito como era uma pessoa desequilibrada. E ele falava que Jesus vinha visitar ele. Jesus veio visitar e tal. E todo mundo, lógico, né? E disse que um Chico virou para ele, para essa pessoa que conviveu com o Chico, e falou: vem mesmo. Isso mexeu muito comigo, porque humanizou o Cristo, né? Trouxe mais próximo. Não é um Deus distante, num trono, não sei aonde. Veio mesmo. Falou, o Chico falou: vem mesmo. Não dá para falar para todo mundo. Essa pessoa falou para mim aqui. Vem, eu fiquei impactado, né? Porque imagina que o Cristo vinha lá conversar com ele mesmo. Então, claro, holograficamente, não importa, mas vem, né? Então, essa busca de se aproximar do Cristo, nós não temos ideia, mas eu preciso estar junto com o Alex. Não é assim que funciona, mas a presença do Cristo pode chegar e pode vir conversar com a gente mesmo. Então, essa proposta, talvez, é terminar o programa falando de como você pode buscar, né, o Cristo interior, isso, e utilizando, entre aspas, a ideia do Cristo de fora, né? Lógico, porque nós temos o nosso Deus interno, as coisas vão resolver todas aqui. Nós podemos pedir para o nosso Cristo interior, mas nós sabemos que tem o Cristo de fora, né? Que é o exemplo, o guia, que é para a gente buscar informação. E, principalmente,
neste momento que estamos vivendo no planeta, onde as verdades crísticas altamente questionadas, sem fundamento, né? Então, se você tem dúvida, para um pouquinho e pergunta para o Cristo. Devo fazer tal coisa? Posso fazer tal coisa? Você vai ter respostas. Muito obrigado, pessoal da família Web Rádio, que acompanhou a gente o tempo todo aqui. Luiz, depois o Alex quer falar com você. Vou passar aí. O pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, o pessoal... Eu nem falei para o pessoal hoje em dia, que tem tanta gente, Maria de Lourdes, o pessoal não consegui fazer completamente o almoço. Mesmo assim, sentiu melhor. A Maria de Lourdes não conseguiu fazer o almoço. Você não deixou ela fazer o almoço. Nossa, você almoçou com Cristo, olha que beleza. Mas faz depois, então, que vai dar certo. A Sandra se arrepiou toda, olha lá, dá um pouquinho para a gente ver lá. A Sandra arrepiou, gratidão, o pessoal da Zilma também, é um pessoal que nos acompanha, que nos conhece, que agora conhecemos o nosso amigo aqui, a Ângela também aqui no Facebook, o Vandercy, a Simone, a Edna, é o pessoal que vai chegando aí, e depois isso fica reverberando, né? Então, sim. Qual que é o site dele mesmo, o pessoal entrar em contato? hipnoseclinic.com.br. Tem um WhatsApp lá, gente, qualquer dúvida se vocês tiverem, eu vou estar à disposição para vocês, tá bom? Gratidão, de verdade, muita gratidão a esse encontro, que possamos, né, expandir a nossa consciência, entrar em contato com essa divindade que está dentro de nós e nos mantermos sempre equilibrados, buscando evolução sempre. Muito obrigado, pessoal. Até terça-feira, às 11 horas, no programa Alegre no Vive. Aí eu com a Joeli, que é mais bonita que ele, tudo bem? Com certeza. Né? Mas a gente se vê até lá. Muito obrigado. Viu? Valeu mesmo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.